Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, quem estiver em pé, já foram solicitadas novas cadeiras, o pessoal já está providenciando. Queria agradecer a presença dos alunos de jornalismo, também tem alunos de publicidade, curso em relações públicas, também estão aqui. Agradecer a presença dos professores e chamar já aqui para frente, já que não tem cadeira nem para descansar um pouquinho. Primeiro chamar o professor Olímpio Cruz, o responsável pela vinda pelo jornalista Luiz Nassif aqui. E também chamar o jornalista Luiz Nassif. Eu queria que vocês já tomassem seus lugares. A dinâmica, gente, o professor Olímpio vai coordenar e o jornalista Luiz Nassif vai fazer uma palestra sobre o caso Veja. A maioria dos alunos aqui do jornalismo já receberam e-mails com o dossiê todo, com todos os 19 capítulos, já foram disponibilizados para você. O capítulo 20, segundo resposta que está no blog do Luiz Nassif hoje, se tudo der certo, final de semana devemos ter novidades. Então, para aqueles que não tiveram acesso, www.luiznassif com dois S's no nassif.com.br. Lá vocês vão ter todo o conteúdo no caso Veja, mas isso o próprio Luiz vai poder passar. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Fico muito feliz de ver esse auditório cheio. E também alunos da UNB, que eu já tive contato ali na porta do auditório, e jornalistas que ligaram. Assim que o Luiz Nassif colocou hoje, que estaria vindo para Brasília, durante o dia todo foram telefonemas de pessoas querendo ter a possibilidade de assistir aqui a palestra, que vai ser gravada, e vamos disponibilizar também no site para que todos possam ter acesso. Obrigado, Luiz. Obrigado, Olímpio. Pessoal, boa noite. Vou passar o microfone aqui para o jornalista Luiz Nassif, agradecer a presença de todos. Aos meus alunos que fizeram prova sobre isso, não se preocupem, não vou mais cobrar uma prova sobre o mesmo assunto, mas aí vocês vão ter oportunidade de tirar as dúvidas agora com o autor do caso Veja. Bom, é um prazer estar aqui em Brasília conversando com vocês. Quando o Olímpio me sugeriu aqui vir conversar, vim com todo prazer. Só faltou acertar a agenda mesmo, porque o único problema da série Veja é o tempo que toma e mais os processos que destacam e essas coisas banais aí que acabam com o tempo disponível, né? Deixa eu tentar citar um pouquinho. Aliás, só uma sugestão. Quem entrar no blog hoje, eu guardei eu coloquei lá em um dos posts, eu coloquei um link para um livro que eu lancei em 2003, ou 2004, não lembro. O Jornalismo dos anos 90. Esse livro, eu historio, digamos, de 18 a 20 temas que foram explorados pela mídia nos anos 90, em cima do chamado efeito manada. Aquilo, você define um culpado de cara, em qualquer episódio que ocorre, daí vai todo mundo atrás, enfatiza aqueles aspectos irrelevantes que são a favor da sua tese, tudo que for aspecto que for contra a sua tese você esconde, e daí, depois de algum tempo, esse tema se esvazia porque é falso. Então tem vários episódios que eu narro lá, desde a escola básica, que é um caso clássico já, com caso Babodega e outros mais. Desde os anos 90, quando eu voltei para a Folha em 91, a minha coluna eu tentei jogar sempre no contrapé. Por quê? Porque você não tem verdades absolutas. Sempre que você tem um tema qualquer, você pode ter 10 ângulos para explorar no tema, e você pode estabelecer ênfases diferentes também. Eu posso pegar uma tapioca e dizer que pagar R$8 uma tapioca é o maior crime do mundo. Como eu posso dizer também que você dá um golpe monumental aí não é crime. Então, digamos, essa manipulação de ênfase acaba dando um poder para a mídia muito complicado. E foi algo que funcionou durante um certo período, porque antes da era internet,
você tinha uma relação muito estática, muito parada com a imprensa. Quer dizer, no jornalismo convencional, o repórter sai, faz uma entrevista, ele já vai, em geral, dependendo do tema, ele já vai com o enfoque que vai ser adotado, seleciona aqueles temas ou aquelas informações que se adequam ao seu enfoque, publica, dá ênfase naquilo que ele escolhe como mais relevante e esquece o restante. E o leitor recebe passivamente. Recebe passivamente, eu acredito ou não acredito, em geral se acreditava. A mídia era um poder que tinha credibilidade, que foi gastando ao longo do tempo. E o que ocorreu, digamos, dos anos 80 e 90 para cá, é que a Folha, o último momento de competição que você teve na mídia foi quando a Folha, nos anos 80, entra com aquela de rabo preso com o leitor, campanha das diretas e tudo mais. A Folha dá uma reformada, sai na frente, assume a liderança desse mercado de opinião, o Estadão vai atrás, o Globo acompanha. A partir de um certo momento, o país fica muito complexo. Fazer jornalismo fica algo complexo. Era muito simples fazer jornalismo nos anos 80. Você cobria economia, você tinha um setorista no Ministério da Fazenda, um no Banco Central, um na Federação das Indústrias. Era muito simples cobrir a economia. Muito suficiente também, porque você tinha todo um Brasilzão que crescia ao largo aí de São Paulo, Brasília e Rio, que a imprensa não cobria. A partir dos anos 90 ficou complexo. O país mudou muito e o jornalismo passou a ter que correr riscos. Você tinha fenômenos ocorrendo, você tinha que interpretar aqueles fenômenos. Para não correr risco, o que o jornalismo começou a fazer? Efeito manada. Então tem um episódio qualquer, você vai cobrir, você não quer saber o que é aquele ângulo diferente. Você quer saber o que o outro jornal vai dar para você dar a mesma coisa para não ser cobrado, se não der. Então, digamos, esse efeito manada que explica os grandes erros jornalísticos dos anos 90. Então nós tivemos o caso de escola base típico, né? Você sai de cara, você tinha algumas informações iniciais, você não podia vacilar, você tinha que definir logo o resultado daquele jogo. O resultado era, o japonês era o culpado. Então, e por que o repórter entra nessa onda de ir com a maioria, mesmo se ele souber que está errado? Porque no dia seguinte você vai ter para cada jornal uma pessoa que vai ler todos os jornais e vai comparar a cobertura. Então, se você, repórter, nós temos um defeito aí que o repórter, que é aquele que entra em contato com a notícia, em geral é o iniciante, devia ser o mais experiente. Então, se o repórter, que é iniciante, ou que não é sênior pelo menos, ele vai lá cobrir a notícia, se ele tiver certo, se ele tiver errado, junto com todos os outros, ele não é cobrado. Se ele falar, olha, aquele caso lá, se teve bacanal com criança de 4 anos, se todo mundo disser isso aí, ele está absolvido. Se ele chegar e falar, pessoal, é um absurdo essa história de que teve bacanal com criança de 4 anos, ele é cobrado. Porque alguém vai chegar no dia seguinte e vai falar, por que você é o único que está falando isso? Você acha que você é o bom? Você deixou a gente em má situação, fica parecendo que nós estamos atrás de outros interesses. Então é isso que permitiu ao longo dos anos 90 todo um processo de manipulação de escândalos, que teve alguns momentos aí áureos aí, com o caso Chico Lopes, caso dos precatórios aí, a CPI dos precatórios, caso do C. Caimã e tantos outros aí que envergonharam a imprensa nesse período. Um ponto importante para entender as distorções da imprensa é o seguinte: quando você pega países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, você tem dois tipos de jornalismo bem distintos. Você tem um jornalismo de opinião, aquele jornalismo que forma opinião, que é a chamada grande imprensa aqui. Esse jornalismo que forma opinião, ele tem que ser muito rigoroso nas suas informações e julgamentos. Ele é muito cobrado se ele dá uma informação errada. Ele pode ter opinião, o leitor pode discordar da opinião dele, mas ele tem que ser muito fiel aos fatos. Você vê nos Estados Unidos, cada vez que sai alguma informação sobre manipulação de matéria e tudo, o concorrente já põe o canhão na direção do jornal que fez a falsificação, porque eles sabem que a credibilidade é um ponto fundamental na imagem do jornal de opinião. Então, o escândalo, a marketização da notícia, o carnaval, fica restrito à chamada imprensa sensacionalista. Essa divisão é muito nítida. No caso do Brasil, nós tivemos nos anos 90
nos anos 80, sai a ditadura e começa a aparecer um novo personagem brasileiro aí, que é a opinião pública midiática, aquele pessoal que segue os jornais, que é o pessoal que faz a abertura da democracia, faz a campanha das diretas, é o pessoal que defende a abertura da economia e tudo mais. E quando você começa a criar uma opinião pública de país moderno, você tem um episódio que marca muito a imprensa brasileira de lá para cá, que foi a campanha do impeachment. A campanha do impeachment do Collor, até começar a campanha, talvez eu fosse o jornalista que o Collor mais detestava. Isso aí está no livro do Cláudio Humberto. Quando começou a campanha, eu pulei fora. Você começa um mês trazendo coisas, mostrando que o presidente estava cercado por pessoas suspeitas. Daí você passa mais um mês dizendo que o presidente era suspeito. E a campanha não acaba, porque a CPI continuava. Daí você passa um mês dizendo que o presidente era ladrão. Você chegou no máximo. Daí você tinha que produzir novidades, porque o jornalismo não adianta. Qualquer denúncia hoje, amanhã é velha. Então você começou a enveredar aqui em Brasília, principalmente por uma fantasia inacreditável, né? Que o Collor tinha supositório de cocaína, matava galo preto no porão do palácio, a mulher dele era sapatão. Não bastava ser uma perua convencional, tinha que ser... Porque isso aí nós chamamos, no jornalismo, do marketing da notícia. Você passa a tratar a notícia como um produto, então você quer dar aquilo que é mais atraente para o seu leitor. E daí você esquece o fundamental, que é a notícia ser verossímil e guardar relação com o fato narrado. Então isso levou, nos anos 90, aí, a muitos abusos. Vocês podem baixar o livro depois em PDF lá, que eu narro esse histórico, esse negócio todo aí. A imprensa, ela consegue, na campanha do impeachment, se transformar no maior poder do país. Ela derruba um presidente da República. E você tem até 95 a imprensa de opinião não crescendo. As empresas viram grandes empresas, as tiragens aumentam substancialmente, ser jornalista passa a ser um membro do poder, você tem poder de fuzilar, tudo em nome da democracia, em nome da transparência, você pode fuzilar quem você quisesse, porque você era absolvido em processos e tudo mais. A partir de 95 você começa uma queda da tiragem dos jornais de opinião, do jornalismo de opinião. Por quê? Porque você começa a confundir tanto jornalismo de opinião com a imprensa sensacionalista, que o leitor olha e fala, ué, elas por elas eu prefiro ir para o jornal sensacionalista. Então você tem em todos os jornais, você pega a Folha, o Agora cresce a tiragem e a Folha cai. No Rio, o Extra sobe, o Globo cai. Então você começa a perder a presença aí da imprensa de opinião, passa a perder o peso. E passa gradativamente a perder credibilidade com essa sucessão de escândalos vazios que eu narro nesse meu livro aí. Em 99 nós tivemos um episódio complicado, que foi aquela mudança do câmbio. Muda o câmbio, as empresas entram em muitas dificuldades. Ao mesmo tempo que você estava tendo mudanças fundamentais na mídia, mundialmente. A entrada de novas tecnologias, essa mistura dos grupos de mídia, de entretenimento com mídia, as empresas de telefonia entrando nesse jogo. A tal da convergência digital bagunça a cabeça completamente dos nossos grupos de mídia. Porque apesar deles defenderem ferreamente a questão da competição e livre mercado, é o setor mais anacrônico que você tem hoje na economia. É um setor que não foi exposto à competição. É um setor cartelizado. Você pega 10, 12 anos, 13 anos, você tem lá aqueles mesmos jornais, mesmas revistas, a mesma emissora de televisão, sem estar submetido a uma competição. Então eles gostam muito de falar, com razão também, daquele tempo da reserva de mercado, esses industriais que só querem saber de uma mata, mas o setor de comunicação ficou um setor fechado, sem competição, não souberam competir. Então, quando começou a mudança tecnológica, começaram a entrar outros grupos. Mundialmente, você tem lá CNN, fechando com um estúdio, todo aquele modelo que você tinha de concentração, entretenimento, jornalismo e tudo mais, o pessoal que perdeu o rumo. E quando você entrou na era de internet e tudo mais, como eles não estavam acostumados com competição, não souberam como se comportar nesse modelo. E estavam ruins das pernas por conta da mudança cambial, que deixou todo mundo com um endividamento muito grande. É ali que começa, digamos, uma segunda etapa da deterioração da mídia, que se acentua nos últimos anos. Esse meu livro, Jornalismo dos anos 90, eu narro tudo lá e termino relativamente otimista. Eu achava, não, agora a opinião pública vai ficar mais
precavida vai obrigar, o consumidor vai obrigar os jornais a se voltarem para a objetividade jornalística e tudo mais. Aí. Isso não ocorreu. Você continua a ter uma desagregação muito grande no padrão jornalístico por conta da crise e por conta de não saber como se colocar. Então, por exemplo, num certo momento, surgem os âncoras de rádio e televisão, competindo nesse mercado de opinião. O que os jornais e revistas fazem? Passam a usar, os colunistas passam a atuar que nem âncoras. Ou seja, eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para ficar solidário com o leitor, me indignando como leitor. Então, se o leitor está indignado com um negócio qualquer, você cata os jornais, diariamente você tem festivais aí de catarse, de indignação, que é um besterol. Você não pode ficar indignado com o leitor. Se o leitor está indignado em relação a algum tema qualquer, você tem que saber a razão da indignação e trazer informações, explicar e atuar analiticamente sobre isso, né? Depois vem a internet com aquela rapidez de informação, notas curtas, o jornal, para competir, começa a soltar notas que nem a internet, que também é uma... Você está concorrendo com o inimigo, onde o inimigo é superior. Então, se antes você tinha os jornais que eram diários e as revistas semanais que consolidavam e acrescentavam sobre a informação diária, agora as informações são horárias. Então, o jornal ele teria que se aparelhar para conseguir definir aí, organizar aquelas informações do dia anterior, e não se aparelhou. Então, digamos, a superficialidade que você tem, digamos, nos sites de notícias da internet, os jornais passaram a ser uma continuação desses sites de notícia. Tem outros fenômenos que ocorrem nesse período aí também, que num certo momento, surge uma novidade jornalística nos Estados Unidos, que era um barco furado, mas foi encampado aqui pela nossa imprensa, que é esse chamado estilo neocon. Esse linguajar agressivo, vagabundo, te dá um pé na bunda. É uma coisa horrorosa, mas foi visto aqui como a última novidade jornalística. Deu certo nos Estados Unidos, vai dar certo aqui. Então você teve já nos anos 70, o Brasil ele sempre, você tem um padrão, principalmente a Editora Abril, ela sempre seguiu ondas que ocorriam nos Estados Unidos, ela transportava para cá, e muitas vezes deu certo. A própria Veja, nos anos 70, foi um exemplo bem sucedido de transporte aqui de um modelo de revista americano. Esse negócio do marketing da notícia, de você pensar como que vai ser a notícia, depois preencher os pedaços com declarações, isso a Veja praticava desde os anos 70. Agora, quando começa, então, os últimos anos, aí você tem, primeiro, essa insegurança dos jornais, de como se... Os jornais que eu digo, da grande imprensa, daí entra revistas e tudo, de como se comportar nesse novo mundo que estava vindo por aí. Problemas financeiros, que acabaram fazendo com que eles partissem para chamados interesses cruzados aí. O ombudsman da Folha, o Mário, na carta de despedida, ele falou: infelizmente não deu tempo de explorar mais essa questão dos interesses cruzados, que é outro ponto complicado também. É outro ponto complicado porque os jornais, para competir nesse ambiente, ele tem que abrir, se associar a bancos de investimento, fazer IPOs para cá e para lá, e acaba abrindo a guarda para aquilo que é a essência, digamos, do seu negócio, que é o produto jornalístico. E nós tivemos também, a partir de um certo momento, com essa linguagem neocon, tem a eleição do Lula, que acaba provocando, num certo momento, um ressentimento muito grande da classe média. Um ressentimento até justificável, por duas razões. A classe média nossa, de um lado, de um tempo para cá, ela começou, nesses 15 anos, 20 aí de economia estagnada, você começou a ter uma queda financeira sensível. Outro dia a gente estava conversando em casa lá, com os cunhados e tudo lá. Pô, a gente com 19, 20 anos, você queria trabalhar e sair de casa. Hoje os filhos ficam até 25, 26, 27 anos. Por quê? Porque não tem mercado de trabalho. Então, de um lado, a classe média, ela começou a se sentir que estava caindo financeiramente. E de outro lado, tem um fenômeno muito importante, que é a ascensão da classe D. Que é um fenômeno, digamos, é um fenômeno demográfico mais relevante que você tem. Isso vai mudar a face do Brasil. Mas, num primeiro momento, você tem um conflito. Porque o cara da classe média, ele vê ele decaindo financeiramente e decaindo em termos de status, porque você tem um pessoal de baixo que está subindo. Então, ele fica desorientado, e quando fica desorientado, ele quer encontrar um inimigo. Esse tipo de fenômeno já ocorreu em proporção muito pior na Europa, nos anos 20, 30, que resultou no nazismo, fascismo, toda aquela loucura que foi naquele período. Eu não estou querendo comparar a dimensão do que ocorreu lá com o que está ocorrendo aqui. Mas o fenômeno, a base do fenômeno é o mesmo. Então eu tenho que arrumar um inimigo. Quem é o inimigo? O Lula é eleito, comete aquele monte de abusos que a gente viu nos primeiros anos de governo Lula,
todos aqueles problemas que ocorreram, de deslumbramento do pessoal que chegava, isso aí consolidou na classe média uma bronca muito grande em relação ao governo. Daí surgem alguns jornalistas que captam essa bronca e começam com essa linguagem chula dos neocons, começam a descer o cacete de uma forma muito agressiva. E isso tem repercussão. Quando tem repercussão, alguns jornais e revistas, a Veja principalmente, acham esse aqui é o meu caminho. E começa numa escalada de agressividade complicada. Dessa escalada, num certo momento, participam outros jornais. Você tem um pacto que você nunca teve antes na imprensa brasileira. Nos anos 90, se acontecesse alguma coisa com a Veja, a Folha cutucava, se acontecesse com o Globo, a Folha cutucava e vice-versa. Então a imprensa, a Folha exercia um papel muito importante de equilíbrio, digamos, desse poder da imprensa. Quando começa, digamos, a campanha do mensalão e tudo mais, a imprensa percebe num certo momento, percebe de uma forma ilusória que podia derrubar o governo. E daí vem aqueles sonhos, se eu derrubo o governo, eu resolvo todos os meus problemas, porque eu volto aos tempos de glória dos anos 90, os tempos do impeachment, volto a ser influente, volto a ser isso e aquilo, e começa uma guerra sem quartel, em que você fecha um pacto tácito entre a imprensa, o governo dando motivos, obviamente, e muita coisa sendo inventada, e quando você cria esse clima de macartismo, você passa a ter um poder fantástico, e é aí que a Veja entra e derrapa de vez. A Veja já tem uma tradição de criação de matérias, de factórios muito antiga. A Veja, você tem um caso famoso aí do Boi Mate, que está completando até 25 anos agora esse mês. O Boi Mate foi a maior barriga da história da imprensa brasileira, né? Uma notícia que saiu de 1º de abril numa revista científica, falando que houve um cruzamento de boi com tomate na Universidade de Hamburgo pelo cientista Dr. McDonald's, e dava uma carne que já vinha já com tempero de tomate, ótima para hambúrguer, essas coisas todas aí. Né? Isso aí, aliás, quem entrou nessa foi o atual diretor de redação, o Eurípides Alcântara. Ele pegou a matéria, falou, nossa, matéria fantástica. Daí mandou o departamento de arte desenhar um boizinho, mais um tomate, e criou o Boi Mate. Daí ele ligou lá para o correspondente da Alemanha, que era um sujeito muito rigoroso, falou, queria que você repercutisse isso. Ele falou, não, isso, eu acho que não é certo isso aí. Você não é pago para pensar, você é pago para cumprir a pauta. Daí pegou um repórter para repercutir junto a um professor da USP, de biologia da USP. E o repórter vai com a incumbência de trazer uma... Ele não vai para apurar se é verdade ou não. Esse que é o padrão Veja. Ele vai com a incumbência de pegar uma frase que ajudasse a completar aquela matéria. Daí chega para o professor e fala, professor, o que o senhor acha aí do cruzamento de boi com tomate? O professor fala, é impossível. E o repórter fala, o que eu vou fazer? Eu tenho que levar a frase para lá. Né? Mas, professor, suponhamos que fosse possível. E o professor falou, se fosse possível, seria a maior revolução da história da genética. Daí sai a matéria dizendo, segundo o professor X, é a maior revolução da história da genética. Então, digamos, esse padrão de você cria aquilo, você pega um produto e fala, o que dá impacto? Isso. E daí eu vou pegar frases simplesmente para preencher aquilo que eu quero, e eu não vou pegar nada que atrapalhe o que eu pensei previamente, porque o produto que eu estou oferecendo é esse. Então isso aí a Veja, ela a partir de um certo momento, ela casa, digamos, esse estilo ficcional dela, casa um outro aspecto, que é esses pactos com grampeadores, donos de dossiê e tudo, que é uma coisa que já vem dos anos 90 aqui, muitos abusos. Qualquer lobista vinha com uma fita gravada e virava manchete. É uma coisa maluca. Se você pegasse alguém e declarasse em juízo determinado fato, não dava notícia. Mas se viesse num grampo, já ganhava, é como se fosse verdade. Então a Veja casou esses pontos, ela descobriu essa linguagem neocon, essa agressividade desmedida, e tem um outro aspecto da Veja que gradativamente, cada diretor de redação, desde os anos 80, que substituía o anterior, era inferior ao anterior. Então, quando ela pega no meio desse terremoto, ela consegue assimilar, digamos, ser o porta-voz dessa bronca contra o governo Lula. A partir da bronca, ela cria um macartismo com ataques a todo mundo que chegasse perto. Um pessoal que assume uma publicação de 1 milhão de exemplares. Se algum jornalista criticar, atira nele. Se o Observatório da Imprensa criticar, atira nele. E começa com demonstrações de força inacreditáveis.
A Maria Rita não quer dar entrevista exclusiva para a gente. Então faz uma matéria chamando ela de filha da Elis e dizer que ela tem um mensalinho da Maria Rita porque deu um iPod para jornalista, peraré. Eu tenho bronca com o Zé Miguel Wisnik. Então diga aí que ele é um ala sem alça. Isso é uma coisa inacreditável. Algo que vocês vão aprender na profissão de vocês é o seguinte: sempre que alguém dá demonstração de força, esse sujeito fica fragilizado na hora. O Disseu caiu quando ele demonstrou que ele era forte. O Sérgio Mota levou muito tiro quando o pessoal descobriu que ele era muito forte. Dentro de um ambiente democrático, e dentro, com as instituições funcionando e com a mídia funcionando, quando alguém começa a exorbitar, mostrar prepotência e arrogância, ele vira alvo. Isso ocorreu com o Collor. O Collor caiu muito mais por aquela postura dele lá do que por outras coisas. O próprio Fernando Henrique, grande parte da resistência que a opinião pública tinha ao Fernando Henrique era aquela postura dele imperial, de o país internacional e os adeptos da fracassomania. A Veja achou que seria sempre estilingue. Ela não percebeu que, a partir de um certo momento, essas demonstrações de poder absurdas iam criar uma resistência enorme em todo mundo. E, por alguma razão, perdeu o controle da Veja. Porque os abusos que foram cometidos nesse período, as demonstrações de poder, os ataques a pessoas, artigos que você via nitidamente que tinha uma conotação de tomar partido em disputas comerciais e tudo mais, mostrou que ela não tinha mais nenhum filtro. Ela se achava acima do bem e do mal, achava que ia poder derrubar o presidente e poder atirar em quem chegasse perto, né? Então foi dentro desse quadro aí que eu comecei. Eu estava na Folha de São Paulo, eu recebi num certo momento aí do mensalão, eu fiz um conjunto de colunas mostrando que o Daniel Dantas era um dos financiadores do mensalão e tudo mais, daí eu recebi um tiro da Veja. Na época eu não entendi nada, a virulência do tiro, aquele negócio todo. Aí deu para perceber que tinha alguma coisa fora de eixo lá. Daí eu saí da Folha alguns 6 meses, 5 meses depois, vim para os blogs e daí você descobre um outro mundo. Você descobre um outro mundo que os jornais não se deram conta. Ou seja, você faz um pacto entre os jornais e você acha o seguinte: nada do que nós dermos vai acontecer. Tinha um lema de uma antiga revista aqui: aconteceu, virou manchete. Você tem um lema da imprensa, o seguinte: se não virou manchete, não aconteceu. Então, quando todo mundo faz um acordo e fala, nós só vamos publicar aquilo que fizer parte desse acordo, você dá uma sensação de poder para os diretores de redação muito grande. Eu posso fazer o que eu fizer aqui, Veja, eu posso fazer o que eu fizer, o absurdo que eu quiser aqui, porque a Folha não vai pegar no meu pé mais, como pegou em outros momentos. Então dá uma sensação de impunidade fantástica e não perceberam que tinha um bicho surgindo aí ganhando corpo, chamado internet e blogs. Então é como se você fizesse, digamos, se tem uma cortina aqui, separa 3 pessoas, aqui tem um vaso de flores aqui, daí você fica apertado e fala, deixa eu fazer pipi no vaso aqui, ninguém está vendo. Daí abre as cortinas e está todo mundo olhando. No fundo foi isso que aconteceu. Já nas eleições, quando começaram a forçar muito a barra, mesmo, ali ficou algo nítido, que a imprensa ela queria assumir o papel de partido político. Coisa que ela não pode ser, ela tem que ser mediadora. Se você tem conflito entre os diversos partidos, a imprensa tem que ficar acima. Ela tem que saber elogiar o que é elogiável e criticar o que é criticável sem tomar partido. Mas ali foi feita aquela aposta na queda do Lula, foi feito todo aquele carnaval com algumas matérias corretas e muitas inventadas. Os tais dólares de Cuba, o dinheiro das Farc, coisas nitidamente inventadas. Você tem algo em jornalismo que é o primeiro teste que você faz para ver se uma notícia é correta, é o teste da verossimilhança. O que é isso? É saber se esses fatos narrados é possível que tenham ocorrido, independentemente de você ver provas. Você fala, isso faz sentido? Se não fizer sentido, você descarta. Se fizer sentido, você vai ver se tem as provas. Se não tiver as provas, você constata que o cara chutou. Mas tem sentido. O que ocorreu nesse período com a Veja foi matéria sem sentido. De repente você pega Cuba, um país quebrado, você compõe uma capa em cima em que a única testemunha era um cara morto. Nunca vi um negócio desse. Um cara morto. Daí você supõe que vem um dinheiro. Cuba tem uma tradição, o tempo que ela tinha dinheiro, tinha uma tradição de
apoiar outros países com dinheiro. Você tem todo um know-how mundial hoje, através de doleiro, é a coisa mais simples do mundo. A Cuba tem umas trades lá no Panamá, manda fazer uma transferência através do doleiro X. Você, para fazer jornalismo e reportagem, você tem que ter uma noção de mercado financeiro, você tem que ter uma noção desses esquemas. Se você não tiver, você chuta. Então você monta uma matéria dizendo que vem dinheiro de Cuba. Você vê, um momento que você tinha ocorrido aquele caso Lunos, da Rosane Sanei. Acabou a candidatura dela porque encontraram dinheiro lá na sede da campanha dela. Você imagina, dentro daquele rolo danado, a campanha do PT entrando dinheiro que não acabava mais, porque o Lula já estava praticamente vitorioso lá. Você imaginar que vem um dinheiro de Cuba, através de um personagem aqui cubano, que é o mais conhecido deles aí, e o dinheiro guardado em garrafas de bebida. Tenta imaginar 1,5 milhão ou 2 milhões de dólares eram 4 caixas, eu acho. Em 4 caixas de bebida. Eu ia até fazer um teste, eu tenho 2 filhas pequenas, eu ia fazer um negocinho com elas lá, pegar um monte de nota de R$1 e apostar quantas notas que elas iam conseguir colocar em garrafa. Uma coisa sem nenhum sentido. Daí essa encomenda passa pelo aeroporto de Brasília, assim de Polícia Federal, vem em direção a Congonhas, assim de Polícia Federal. Daí tem um problema qualquer, vai para Viracopos, de Viracopos vem para onde? Para a sede do PT. Logo depois do caso Lunos, ou seja, algo que não era verossímil. Isso aí vira manchete, isso aí vira capa. E daí a Veja entra num crescendo. Aquela capa com o pé no traseiro do presidente, perde a noção. Você entra num campo de catácia, aí num campo de baixaria, mas que nem notícias populares ousaria fazer, né? Só que como você tinha um pacto em torno dos jornais, você achou que todos os abusos seriam permitidos. Para o meu aliado eu permito tudo, né? Bom, era esse o clima que tinha quando eu resolvi escrever essa série sobre a Veja. A Veja ela passou a utilizar uma coisa também inédita em termos de imprensa. Ela contratou 2 pessoas com a função, uma delas já estava contratada e deu a função de atirar em quem chegasse perto. Um é um blogueiro, o outro é um colunista, e atirar em que termos? No mais baixo nível possível. Chega perto, se o Observatório da Imprensa faz uma crítica e fala, olha, eu pus uma marca do meu sapato na bunda rechonchuda do fulano de tal, que é um senhor de 70 anos. Que nem é. Então, digamos, esse tipo de baixaria que a Veja passou a utilizar, isso aí foge de qualquer parâmetro que você imagina em termos de imprensa, de opinião, no mundo. Não tem isso. Tabloide inglês talvez tenha. Então, eles passam a usar a internet para esse tipo de ataque desqualificador. Vários jornalistas de Brasília são atingidos assim. E por que isso? Porque eles sabiam que estavam fazendo um jornalismo porco, um jornalismo de 5ª categoria, e não queriam dar nenhuma chance para que jornalistas viessem e criticassem. Então, além desse pacto tácito entre redações, houve esse trabalho de intimidação. Ataca fulano de tal, ataca Beltrano, ataca Ciclano. E o que aconteceu quando vieram os ataques? A imprensa se acovardou, não defendeu os seus. Então, isso você quebrou a espinha dorsal de qualquer pensamento independente em termos da mídia. Quando eu saí da Folha e comecei em blogs, tudo, deu para perceber primeiro o quê? Que você tinha um outro universo ali. Um universo crescente, mas já com uma capacidade de disseminar informação muito grande. Eu precisava passar um tempo até ganhar o domínio do blog. O que é ganhar o domínio da ferramenta? Não é apenas você colocar o comentário, é você interagir com o leitor, entender como que você cria o caráter do blog. Tem blogs aí que são... O cara ele quer aquele negócio de catarse, pode xingar todo mundo. Tem blog que você quer discussão. Então você tem que criar a comunidade e levantar coisas sobre a Veja. Essas coisas são as próprias matérias da Veja, né? As reportagens da Veja. Quando eu soltei a série... a Veja, em 8 meses, um outro ponto que eu fiz foi pegar minha família e acostumar, tentar preparar elas para as baixarias que a Veja ia cometer. Então tem esse blog é uma coisa inacreditável. Você te chama de frequentador de sauna, te chama de achacador, é uma coisa inacreditável. É coisa que você encontra de vez em quando em alguns botecos, assim, de madrugada, vem aquela pessoa com brincos e tudo assim, começa aquelas baixarias. É desse nível.
Daí catei a minha mulher, catei minhas filhas mais velhas, as mais novas, felizmente, não entendem direito isso, e falei, olha, pode começar a acostumar, porque a hora que começar a série, a baixaria vai ser desse nível. Então foi um trabalho psicológico para preparar a família, porque eu sabia que não tem limite. Digo para os senhores, não tem limite. Quando você vai falar de Globo, Folha, Estadão, você pode ter... Eu tenho muitas críticas aí ao modelo editorial, mas tem limites. Limites simples, assim, você não pode difamar. Você não pode chegar num blog e colocar ofensas que você não coloca em bate-boca de boteco. Coisa simples. Daí fui preparando a família. Cada vez que eu dava uma cutucada, daí começou o ano passado um macatismo terrível, campanha contra professoras da USP que estavam fazendo pesquisas com drogas, chamando elas de traficantes, aquela campanha contra os livros didáticos, uma coisa horrorosa, macatismo da pior espécie, mas da pior espécie. Eu digo para os senhores, nem no tempo da ditadura eu senti um clima tão pesado, tão disforme quanto esse dos últimos anos. Daí fui juntando as informações, a família foi se preparando, e num certo momento eu falei, vamos soltar a série agora. Comecei a soltar a série, a Veja ficou sem reação, não sabia se me atacava, tentaram levantar coisas. A série foi muito importante pelo seguinte, quando eu solto a série, eles resolvem me processar. Quando resolvem me processar, a revista não pode mais cometer esses abusos de jogar notícia distorcida ou tentar transformar em escândalo o que não é escândalo. Então eles passaram a usar o blog para esses ataques. Daí fui soltando a série, tendo confiança que ia ter uma disseminação ampla, por dois motivos. Primeiro que o sistema de blogs hoje é um sistema que é interrelacionado. Você solta uma coisa aqui, o outro repete ali, o outro repete acolá. E segundo, sabendo que o tema Veja era um tema que estava na garganta de muita gente, do pessoal mais esclarecido desse país. Vocês todos estão aqui, pode ter certeza que se não fosse Veja, vocês não estavam aqui não. Eu estava aqui tocando meu bandolim aqui com o pessoal de choro e tudo mais aí, né? E o que ocorreu nesse período foi isso, foi muito da série que quando eu comecei eu não tinha os capítulos prontos, eu tinha o primeiro e o segundo. Muita coisa eu fui recebendo de leitores, muitas pesquisas os leitores me ajudaram e começaram a disseminar a informação. Então hoje eu tenho, a série tem 800 blogs linkados a ela. Se você entrar no Google e colocar Veja, o segundo link é da série. Por quê? Porque é um grupo de blogueiros aí, minha mulher que brinca que o Exército das Profundezas, que surge assim, que nem aquela trilogia do Anel lá. Os blogueiros, eles têm um truque lá que se você colocar o nome, por exemplo, Veja, e colocar o link para a série, quanto mais link você colocar, mais você sobe no Google. Então, digamos, o apoio que eu tive foi esse. Então você vê que na imprensa saiu uma materinha, a matéria, aliás, falando desse movimento do Google Bomb, que chama, não teve uma nota sobre isso. A Veja, ela investiu contra mim no mesmo modelo, guardadas as proporções, da Igreja Universal contra a Folha, abriu 4 processos para tentar me exaurir financeiramente e em tempo também. Os jornais não deram uma linha e o tema hoje é um tema nacional por conta do quê? Da internet, dos blogs e da Veja. Bom, isso era isso que eu queria para a gente começar a bater bola aqui e deixar a bola com vocês também. Muito obrigado pela atenção aí. E, gente, entrando no blog hoje do Luiz Nassif, tem lá uma pergunta, quem que vai pagar a vinda dele aqui? E eu, como coordenador do curso de jornalismo do IES, falo, ninguém pagou nada para o Luiz Nassif estar aqui. A minha resposta foi que não tem nada que pague o prazer de falar para jornalistas e tentar convencê-los que o jornalismo não é isso que está aí. Então, eu queria as pessoas, como só tem um microfone, para não ficar correndo e ser uma pergunta de cada vez, as pessoas que quiserem fazer pergunta, ficarem aqui do lado, vamos fazer bloco de 3, pode ser, Luiz? Pode. Em bloco de 3 perguntas. Oi, eu sou a Maria Carolina, do 4º semestre. Você fala em alguns capítulos do caso Veja, da manipulação de dossiês, de fontes meio questionáveis. Eu queria saber o seu posicionamento sobre esse último dossiê que a Veja publicou, da Dilma. Qual é... Isso é um factoide, né? Um factoide, desde o primeiro momento... como você tem essa questão desse passionalismo, então, todo mundo da imprensa embacou
com uma questão de espírito de corpo e de sobrevivência também. A pessoa que melhor escreveu sobre a falta de consistência dessa lista de compras aí foi o Mário Magalhães, que é o ombudsman da Folha, né? Então, o que você... Que era o ombudsman da Folha, acabou saindo aí, que era um ótimo ombudsman aí, né? Ali, então, o que você tem? Você solta... A Veja, ela recebe uma planilha com um conjunto de despesas do Álvaro Dias. Entra muito aí o conhecimento e a intuição que você tem sobre pessoas. Se fosse em outros tempos, a Casa Civil fala, não, o Dirceu pode ter amado algum negócio desse. A Dilma Rousseff, ela foge de rolo que nem o Diabo da Cruz. Você tinha algo da revista Veja, você vê 19 capítulos, que eu nem tinha contado. Grande parte dos capítulos mostrando que ela manipula. Ela pega dossiês, ela não é criteriosa para dossiês. De repente você pega uma lista que não tem nada que comprometa, mas nada que comprometa o governo anterior, mas nada. E joga como se fosse uma chantagem. A chantagem para quê? Para não ter uma CPI que está saindo. Então, o conjunto de fatores que você tinha cercando essa planilha era totalmente inconsistente.